Muito boa tarde, minha gente. Está começando mais um Donos da Bola e não poderia ser diferente, valorizando essa grande vitória do Palmeiras, mais do que a vitória, a classificação e uma superação que poucos acreditavam. Ontem mesmo aqui no programa eu disse, Palmeiras ganha, se classifica é outra história. O Souza também apontou isso, o Rosinei, enfim. Quem estava com a gente aqui também, o Luiz Fabiani. Foi surpreendente. Pelo resultado, não pelo que o Palmeiras jogou, não pelo que o time pode fazer. Porque era muito difícil um time como o Palmeiras jogar tão mal como jogou no Equador. Se lá a LDU foi dominante, aqui o Palmeiras não deu o menor espaço para o adversário. 4 ficou barato, poderia ter sido mais. O Palmeiras teve muitas oportunidades. E realmente a gente vê uma coisa rara no futebol brasileiro, que é o comando de um técnico sendo tão bem aceito pelos seus jogadores. E tem que valorizar principalmente o trabalho que o Abel fez na escalação. Ontem, durante o programa, a gente tentava criar alternativas ou entender as alternativas que ele tinha. E o Abel, aqui no programa mesmo, o Souza e o Rosinei falavam da entrada do Alan, que foi um cara primordial no time, foi um cara que fez a diferença. E o palmeirense que não acreditava, e muita gente que também não estava acreditando, o Palmeiras fez algo inédito, nunca nessa fase da Libertadores, alguém que tinha uma desvantagem de 3 gols, conseguiu reverter. E o Palmeiras conseguiu fazer isso com sobra. E é isso que a gente vai discutir aqui no programa, além de outros assuntos, mas não há como negar que o assunto esportivo do dia no Brasil e até fora, sem sombra de dúvida, é essa vitória do Palmeiras. Veloso. Oi, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, Fernandinho. Bom, ontem você não fez essa pergunta para mim, porque eu estaria confiante sim nessa virada, nessa classificação do Palmeiras. Eu não estava aqui, você não fez essa pergunta. Mas com relação a ontem, sem dúvida, uma noite histórica, né? Histórica, uma noite inesquecível, uma noite mágica, como diz o Abel, pela forma como foi criado esse ambiente. Na verdade, Fernandinho, o Abel começou a criar esse ambiente lá, já quando ele deu a coletiva lá em Quito, né? Dele falando dessa noite mágica, dessa noite especial, o que podia acontecer, o que ele ia preparar. Então ele já começou a preparar uma semana antes, depois veio o treinamento, veio formação de equipe, ele pensando a forma de armar essa equipe, e no meio de tudo isso ainda tinha o jogo do Cruzeiro, né? Que também valia a ponta da tabela. Então realmente foi uma semana muito especial para o palmeirense, eu não tenho dúvida que vai ser inesquecível, né? Uma virada como essa, na semifinal de Libertadores, valendo a vaga para a final, o Palmeiras fez o que muitos até duvidavam, eu acredito. Mas do Palmeiras não dá para duvidar, né? O que essa equipe já fez jogando no Allianz Parque, recentemente no Brasileiro, goleada no Juventude, goleada no Inter, goleada no Vasco, enfim, isso vem se repetindo e ontem precisava dessa goleada. Ontem precisava mostrar que o que aconteceu lá em Quito realmente foi algo fora da curva, porque o Palmeiras vinha até então, e ainda é, a melhor campanha da Libertadores, com 9 vitórias e só um empate. Aí foi perder lá, justo na semifinal e por 3. Então colocou uma dificuldade ainda maior para a equipe, que ela superou ontem com todas as glórias, né? E com todo o mérito do time, do Abel, dos jogadores dentro de campo, da diretoria. E o Palmeiras fez algo que muita gente não acreditava. Mas o mais importante é que o Abel acreditou e fez os jogadores acreditarem também. Por isso veio a virada. E uma noite especial que ele completava 5 anos no comando do Palmeiras, emblemático, simbólico. Sim. Acho que isso tudo também entrou nessa conta, quando você faz esse planejamento para esse tipo de jogo. Souza, nós batemos na trave ontem com a escalação, a entrada do Alan. A gente só não falou que ele poderia vir com 3 zagueiros, como ele veio. Uhum. E realmente é a convicção do técnico, é a maneira que ele entende o time que ele tem na mão. Por isso essa facilidade de o Palmeiras encontrar os caminhos quando mais precisa. E o Palmeiras, boa tarde, né, Fernandinho? E virou algo corriqueiro, né, isso do Palmeiras, né? O Palmeiras já vem fazendo isso há algum tempo, e com um treinador que tem, como você falou, tem o time na mão e tem grandes alternativas, né? Tinha esse menino aí que para mim foi o grande acerto do Abel da noite de ontem. Tenho certeza que se esse menino não estivesse no jogo ontem... O Sousa que entrou do outro lado também, a gente não estava colocando na conta, né? O Sousa a gente estava meio claro tirando que ia jogar ele... pela lateral, porque os caras não estão tudo afunilado ali. E outra coisa, né? Fernandinho? O Abel ontem tinha que fazer aquilo, né? Ele tinha que botar... Porque assim, e o legal disso tudo é que a gente tem a mentalidade de achar que quando você tem 3 zagueiros, você é um time defensivo. Perfeito. Né? E eu já tive a oportunidade de jogar no São Paulo e ganhar 3 campeonatos seguidos com 3 zagueiros, ganhar Libertadores com 3 zagueiros. E a gente tem que mudar essa chave, porque quando você dá liberdade para os 2 laterais e você tem 2 laterais, você tem um lateral esquerdo que para mim é o melhor lateral esquerdo hoje do país,
né? E você tem também os atacantes que tem, você dá liberdade para esses caras, e no Allianz Parque, com tudo que foi criado ontem, cara, a gente como São Paulino seca, mas não tem que duvidar desse time não, porque esse time já aprontou já e não tem como, Fernandinho. Você até torce contra, eu já torci para todos os times do Brasil, né? E fora do fora do Brasil também, mas não tem jeito. Tem que dar o braço a torcer e agora é virar flamenguista mais uma vez, né? Que já tinha virado algumas vezes, virar de novo, porque não tem o que fazer para contra esse Palmeiras, não. Vida de quem torce contra o Palmeiras não tá fácil, Fernandinho. Não tá fácil. É.